sabendo? Muito bom dia pra você e eu já pergunto, você tá sabendo o que aconteceu na mansão do Wesley Safadão? Foi tiro, porrada e bomba. Não foi porrada e não foi bomba, mas que teve tiro, teve. Aliás, é uma casa que ele morou durante muito tempo. A mãe do Wesley Safadão mora agora. Por quê? Porque o Wesley Safadão vai casar. Há 2 meses ele já mudou e está vivendo na orla de Fortaleza. Aí o Wesley Safadão, muito tranquilo, fez um grande show no Fortal esse final de semana, só que não imaginava que os bandidos estivessem rondando a casa que foi dele durante muito tempo. 2 bandidos, um numa moto, outro na garupa, eles começaram a rondar a casa do Safadão. Tinha um rapaz na porta, justamente com um telefone celular. E esse rapaz com o telefone celular estava fazendo um contato tranquilo. Só que os motoqueiros vieram armados. Levaram o celular do Wesley Safadão. Só que eles esqueceram que a casa tem muitos seguranças. Os seguranças, inclusive, armados. E um desses seguranças armados decidiu trocar tiro com os bandidos, viu? Conseguiu balear um sujeito que caiu, estava jogado no chão. Eu pedi para a nossa produção, o que, diretor? Imagens da casa. Nós vamos mostrar para você daqui a pouco as imagens, inclusive com marcas de bala, porque essa mansão do Safadão é uma casa muito ampla, é uma casa que tem piscina. O Safadão hoje, na atualidade, é um dos artistas mais bem pagos do Brasil, chega a faturar 12 milhões de reais por mês. Você tá vendo? Vocês foram maldosos na hora de vocês pegarem essa foto do Wesley Safadão. Por quê? Porque o Wesley Safadão, ele não tá desse jeito mais. Essa é a fase do Wesley Safadão pobrinho. Agora, o Safadão com mais dinheiro, ele já é outra pessoa. Já deu uma turbinada. Essa daí ele tá com barriguinha. Pode reparar aí que tem barriguinha. O Safadão não tem mais barriga. Aí o que aconteceu? Gente, o Wesley Safadão tava lá com o Ronaldinho, o gaúcho, tava com o MC Gui, justamente em Fortaleza, no dia que tudo aconteceu. E ele ia puxar um bloco, porque lá em Fortaleza tá acontecendo um carnaval fora de época. Aconteceu até ontem o carnaval que se chama Fortal. E no Fortal, o Wesley Safadão era o cara mais aguardado de toda essa história. Todo mundo queria ver o Wesley Safadão. E aí, gente, essa história dos tiros, claro que abalaram ele. Mas ele, num primeiro momento, tentou não falar pra galera. Deixa eu mostrar as fotos. Vamos colocar a foto aqui, justamente da onde? Da casa do Wesley Safadão. Olha aí, pra vocês verem como eu não tô mentindo. Olha as marcas de bala na parede. Essa aí que vocês estão vendo é a casa do Wesley Safadão. Você está vendo que tem aí como se fosse uma guarita? É uma casa de esquina, num bairro de classe média de Fortaleza. Não é um bairro, um bairro luxuoso, não é nada perto da praia como em cidades litorâneas, mas é uma casa, é um bairro onde o Safadão e a dona Bill, que é a mãe do Safadão, eles sempre viveram e continuam tranquilamente. Só que, claro, eles não são bobos nem nada, eles colocaram seguranças. Aí na casa, vocês estão vendo que tem uma guarita? Foi justamente dessa guarita aonde o segurança armado percebeu que queriam assaltar o Wesley Safadão. Se vocês olharem mais para baixo ali, abaixo da guarita, tem o portão branco do lado direito e do lado esquerdo também. A casa, eles foram ganhando dinheiro, foram comprando as casas do lado e foram juntando. Foi justamente naquele pedaço de portão branco aonde o amigo estava com o celular na mão. E os 2 bandidos, rondando de moto, eles queriam pegar o celular. Só que muito esperto, o que ele fez? O que justamente o segurança do Safadão fez? Foi lá e atirou. Olha, você vê como é que são as coisas, como as coisas acontecem? Esse rapaz que foi baleado, 18 anos de idade, 18. O cara tem 18 anos de idade, em vez de trabalhar, em vez de conquistar, em vez de a luta, ele fica tentando tumultuar. Agora o outro que estava na garupa, pulou fora, caiu fora, não conseguiu ser identificado. A polícia militar, justamente lá de Fortaleza, está em busca dessas pessoas. Agora, gente, vocês já perceberam como a nossa vida não anda valendo nada? É porque não vale nada mesmo. Por um celular. E isso eu vou voltar ao passado e vou lembrar aqui, um estagiário, inclusive, da nossa Rede TV, por um celular, ele perdeu a vida, estava chegando em casa, foi entregar o celular, entregou o celular, quando ele virou as costas para subir,
ele não conseguiu porque o bandido, um menor de idade, o alvejou. Então assim, a gente hoje não pode ter celular, a gente não pode ter carro, a gente não tem segurança. O que será que a gente tem que fazer para que as pessoas percebam que a gente só precisa viver em paz? Entendeu? Só precisa viver em paz. E isso, inclusive, aconteceu com a Cláudia Rodrigues. Aí você fala, Thiago, o que aconteceu com a Cláudia Rodrigues? A Cláudia Rodrigues, que fez durante muito tempo o Zorra Total na Globo, humorista, ela estava justamente em Curitiba, uma das cidades mais bonitas do nosso país, um dos bairros nobres da capital, lá justamente do Paraná. E olha, vamos ver um pedaço da diarista, justamente para você lembrar da Cláudia Rodrigues, relembrar o sucesso que ela fez e continua fazendo. E daqui a pouco eu volto para falar sobre esse assalto. Os caras quebraram o pé da Cláudia Rodrigues. Olha só o que aconteceu, veja só. Mas amanhã eu já tô longe daqui, porque é ruim de eu ficar nesse lugar. Nunca Olha aí a mais Cláudia, eu tô aqui fazendo fazendo diarista. limpeza nesse lugar xixelento. Xixelento. A Cláudia como tá vai vivendo ficar por um- privada, sabe? Porque essa escovinha não vai dar conta. Tá vivendo vai um ficar drama na xixelento. sua vida pessoal, né? Tá se recuperando. Essa é a primeira noite de fez vocês algumas intervenções E quando no as hospital luzes aqui em se São apagarem, Paulo. Não tem, eu não infelizmente, quero mais os mais movimentos um fio. como ela tinha. Tá se recuperando. A gente torce, inclusive, pela recuperação da Cláudia Rodrigues. Agora, ninguém imaginava que ela fosse passar por esses momentos de terror em Curitiba. Terror porque assim, foram covardes. Uma pessoa que faz isso com a Cláudia Rodrigues ou com qualquer pessoa é um covarde. Cláudia Rodrigues, lá em Curitiba, estava ela, estava a filha, estava a empresária da Cláudia Rodrigues. Num determinado momento, a Cláudia Rodrigues é assaltada. E aí os bandidos começaram a dar chutes e pontapés nela. Ela quebrou o pé. Aí você fala, Thiago, não é possível, porque a Cláudia Rodrigues, ela não tem mais os movimentos como ela tinha. É verdade, ela está se recuperando. Ela tem como se fosse um triciclo, aonde ela vai andando na praia, aonde ela vai andando justamente em qualquer outro lugar para se apoiar. Ela não tem mais a firmeza que ela tinha, tudo por conta desse tratamento de saúde que ela está fazendo. Aí o bandido, gente, bandido, eu acho que a pena de morte é muito pouco aqui no nosso país. Sabe por quê? Porque essas pessoas tinham que apodrecer na cadeia, entendeu? Você faz isso com uma pessoa que está debilitada de saúde, uma pessoa que não tem os movimentos, uma pessoa que está sofrendo pelas coisas que ela adquiriu, pelas doenças que ela adquiriu. Não é possível que um bandido desse faça uma coisa... Só para dar o saldo para você do que aconteceu, pé quebrado, tíbula quebrada, entendeu? A parte inteira do calcanhar toda quebrada e ela ia voltar justamente a trabalhar agora já no próximo mês. Só que ela não vai mais poder. Por quê? Porque esse tratamento demora 2 meses para calcificar. A própria Cláudia Rodrigues, ela decidiu contar isso na internet, colocou no seu canal do YouTube. Olha só o depoimento da própria Cláudia. É revoltante, veja só. Vim aqui dar uma notícia triste. Eu, minha filha Isa e minha empresária Adriane Bonato fomos assaltadas num bairro nobre de Curitiba por 2 homens armados com muita violência. Tiraram a gente do carro, quebraram meu pé, meu tornozelo, minha fíbula. Veja bem, por conta disso vou ficar 2 meses sem colocar o pé no chão. E meus planos mudaram, que em outubro eu ia estrear o programa Cara a Cara com Cláudia Rodrigues. Passou para o ano que vem. Então, eu gostaria também de pedir a vocês, no domingo espetacular, o Vinícius Donovan vai falar melhor sobre esse assalto. Não percam! Obrigada por isso e obrigada, eu gostaria que vocês se inscrevessem também lá no Cara a Cara com Cláudia Rodrigues, meu programa no YouTube, não se esqueçam. Obrigada, Deus abençoe vocês. Um beijo para todos. Você viu aí? Você viu o que aconteceu? Não é justo fazer isso justamente com uma das pessoas que nos faz rir, nos fez rir e continua nos fazendo rir. Então, a própria Cláudia, ela nesse depoimento, muito emocionado que ela fala, o que a gente fala justamente de uma pessoa que está passando por tantas dificuldades na vida e justamente sofre um problema como esse. Então, olha, Cláudia, nós aqui do Tá Sabendo mandamos sempre boas energias para você.
porque você é uma pessoa que merece e a gente torce para que, se os médicos falaram 2 meses, para que eles consigam antes fazer você ter todos aqueles movimentos e você voltar a nos alegrar, fazer o que você melhor sabe fazer. Agora, gente, já nessa maré de coisas tristes que aconteceram no final de semana, o cantor Pedro Lima, um jovem e promissor cantor, 20 anos de idade, vou colocar para vocês a foto do Pedro aqui atrás, porque o Pedro sofreu um acidente. Ele estava voltando de um show e olha, cada vez que eu falo de um cantor sertanejo que sofre um acidente, que volta de um show, o Pedro, você olha a cara dele aí você fala, Thiago, mas o Pedro, você tem certeza que o Pedro Lima tem 20 anos? Eu falo para você, tem 20 anos mesmo. E aí, o Pedro estava dirigindo justamente o carro dele. Nessa de dirigir o carro dele, saindo de um show, ele não se deu bem. O carro dele bateu num poste. Pedro morreu carbonizado. Eu vou contar para você toda essa história e eu tenho certeza que você vai falar, Thiago, não é possível que isso venha acontecendo com todos os sertanejos. O que será que está acontecendo com os cantores? Por que muitos cantores sertanejos têm perdido sua vida justamente quando eles saem dos shows? Eu estou falando justamente do cantor Pedro Lima, a gente vai para um rápido intervalo, eu volto para contar para você, é um intervalo de 1 minuto, então você não sai daí e você tenho certeza que vai ficar muito chateado com todas essas informações. Viu aí, rapidinho? Eu estava falando justamente do cantor sertanejo Pedro Lima, promissor, estava justamente aonde? Em Votuporanga, interior de São Paulo, região noroeste de São Paulo, São José do Rio Preto, Votuporanga, Olímpia, toda aquela região ali. Ele estava saindo de um show, estava sozinho. A polícia militar contou o que aconteceu. Voltando do show, sozinho, perdeu o controle, bateu no poste, o poste caiu em cima do carro e justamente o Pedro. Vamos ver as fotos do acidente que falam por si só. Essas fotos falam justamente por si só. Olha que tristeza que aconteceu lá em Votuporanga, no interior de São Paulo. Ele estava voltando sozinho do show, carro bateu, poste caiu em cima, carro pegou fogo, uma sequência, uma sucessão de tragédias que infelizmente vitimou o cantor Pedro Lima. E aí eu fico pensando, né? E eu acho que você de casa também que está vendo isso, essa nossa matéria, fala assim, Thiago, mas o que está acontecendo com os cantores sertanejos? Ele não é o primeiro cantor sertanejo que morre em acidente de carro. Se eu for mais longe, se eu for buscar na minha memória, lembra a dupla João Paulo e Daniel? O próprio João Paulo, né? João Paulo vitimado também numa rodovia, voltando sozinho para casa, estava num carro superpotente, estava num carro que tinha condições de segurança para justamente... Você lembra do João Paulo? Já que eu falei de João Paulo, põe um pedacinho do João Paulo, que durante muito tempo fez dupla com o Daniel, e aí o Daniel, claro, muito abalado, ficou alguns meses sem cantar e depois retomou a carreira solo. Olha aí o João Paulo. Cada vez que eu lembro de cantores sertanejos, o primeiro que eu me recordo é justamente do João Paulo. Numa rodovia também, carro capotou, perdeu a vida. E essa música também é uma música que... Linda música. Uma das mais bonitas, inclusive, da dupla João Paulo e Daniel. Aí, a gente falando dessa história de sertanejos, mais recentemente, quem a gente lembra? Quem a gente lembra? Cristiano Araújo e Alana. Cristiano Araújo também, olha, esse daí, olha, num dos carros mais seguros do mundo. Aí você fala, Thiago, mas ele estava no carro mais seguro do mundo, mas não estava usando cinto de segurança. É verdade. Por isso que é importante utilizar o cinto de segurança. Estava no banco traseiro, ele estava deitado justamente no colo da Alana, da namorada dele, e as pessoas que estavam na frente, o motorista e o empresário dele, que estavam justamente com o cinto de segurança, nada sofreram. Eles, como estavam atrás, e o carro tem aqueles tetos que são tetos panorâmicos. O que é teto panorâmico? É um teto todo de vidro, o vidro quebrou, eles foram arremessados para fora do carro. Dizem até que foi por uma das janelas. Então, gente, eu não quero entrar no detalhe aqui, eu quero entrar no detalhe da segurança. Os carros cada vez estão mais seguros e é importante que você utilize o cinto de segurança. Eu devo confessar a vocês
E falei isso no programa Tarde é Sua, da Sônia Abrão, que é sempre exibido de segunda a sexta-feira aqui na nossa Rede TV, às 15h, que eu nunca utilizava o cinto de segurança quando eu estava justamente no passageiro ou no banco de trás. Eu não usava. Isso é muito comum no nosso país. Quem usa? O passageiro na frente e usa justamente o motorista. A pessoa que está atrás esquece do cinto de segurança e ele é importantíssimo. Talvez, se o Cristiano Araújo e a Alana estivessem com o cinto de segurança, assim como estavam os dois passageiros da frente, eles não teriam sido vitimados, não é? Outro que eu estou lembrando agora, enquanto eu estava falando do Cristiano Araújo, é o próprio cantor, o cantor do The Voice, o Renan. Lembra do Renan Ribeiro também, que gravou com o próprio Michel Teló, gravou também com César Menotti e Fabiano, ele também morreu. Agora, pouquíssimo tempo de acidente, teve um acidente, o Renan Ribeiro, 26 anos, ele estava lá em Mojimirim, estava dirigindo sozinho a caminhonete dele e a caminhonete dele acabou batendo justamente na frente de um caminhão. Então, assim, o Renan também super promissor, o cara sempre no The Voice, ganhando. Olha aí, ó, essas imagens da caminhonete do Renan Ribeiro. Gente, a gente não consegue imaginar como é que acontecem esses acidentes e por que acontecem esses acidentes. Às vezes, porque só tem uma mão na pista e você vai sair justamente na hora de desviar, vem outro na frente, ou por imprudência, ou por cansaço. O que vitimou, por exemplo, que a gente está falando do João Paulo, foi cansaço. Ele tinha acabado de fazer um show e aí na estrada ele pode ter dado um cochilo ou pode estar cansado e aí, não é? O próprio Bochecha, lembra do Claudinho Bochecha? O Claudinho que morreu. O Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha, também foi por um acidente de carro. O Bochecha continua fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Inclusive, a música dele foi trilha de novela há pouco tempo atrás. Mas o Claudinho, que estava no auge, olha, falando do Claudinho Bochecha, vocês são terríveis também, a produção está sempre atenta, parabéns aí para vocês. Mas esse foi o último sucesso da dupla Claudinho e Bochecha. E o Claudinho que também recentemente nos deixou, mas, sabe, é engraçado ficar falando, né, de pessoas, né, dessas pessoas que vão embora cedo. Eu fico aqui olhando esses vídeos e para a gente só terminar e falar de mais uma pessoa que conseguiu vencer esses acidentes todos aí, o Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo, que também estava voltando de um show, aí ele estava no interior de Minas Gerais e capotou o carro dele, o carro inclusive que ele tinha ganho no reality show lá da Record, na Fazenda. Aí o Pedro Leonardo, graças a Deus, conseguiu dar a volta por cima, graças a Deus conseguiu sair ileso de problemas como a gente teve aí. Então, que bom, Pedro Leonardo. E o Pedro Leonardo tá agora apresentador, né, Pedro Leonardo? Fazendo o maior sucesso com o microfone também. Ele que, por falar em apresentador, gente, vamos trocar de assunto e vamos falar de confusão. Sabe por quê? O Raul Gil, o apresentador Raul Gil, ele decidiu, olha, mirar sua metralhadora contra o Rodrigo Faro. Olha, gente, eu verdadeiramente não entendi o que aconteceu. Por quê? Porque o Rodrigo Faro, ele gosta muito do Raul Gil. Só que o Raul Gil, ele decidiu mirar a metralhadora, mas ele acabou com o Rodrigo Faro. Eu vou explicar todos esses detalhes, porque, ó, de verdade, eu até entendo a crítica, mas não entendi o porquê que o Raul Gil falou isso do Rodrigo Faro. E confusão das boas, viu? E o nome dessa confusão atende pelo nome de Raul Gil, porque foi o Raul que decidiu criticar o Rodrigo Faro. O Raul Gil deu uma entrevista para um site, aí falou assim, ó, eu não tô gostando muito dessa história que o Rodrigo Faro tá fazendo, não. Para mim, o Rodrigo Faro tá com muita demagogia, tá indo em favela, tá indo ajudar. O Rodrigo Faro não precisa. Ele se destacou justamente como um bom apresentador e não precisa ficar mostrando essas desgraças na televisão. Essa não é a primeira vez que o Raul Gil pega a sua metralhadora e, ó, mira para os programas que costumam ajudar as pessoas. Particularmente, o que eu acho
Eu acho que a gente já não é ajudado por tanta gente que deveria nos ajudar, que se vem pelo menos um programa de televisão e pode mudar a nossa vida, e quando os programas de televisão chegam na casa das pessoas, eles realmente conseguem mudar a vida das pessoas, por que não? Aí você vai falar, Thiago, mas é uma pessoa só. Ué, no meio de 1000, agora só faltam 999. Vem outra pessoa e ajuda, vem outra e ajuda. Porque assim, se a gente puder fazer a diferença na vida das outras pessoas, por que não? O Rodrigo Faro, o programa dele, ele está fazendo, sim. Está indo visitar as favelas, está indo, assim como o Geraldo Luiz faz, assim como o Gugu faz, assim como o Celso Portiolli faz, assim como a Eliana faz. Todos os programas gostam de realizar sonhos. E se podem realizar sonhos, eu acho que devem realizar. Agora, eu não entendi direito porque o Raul Gil está falando isso, justamente do Rodrigo Faro, que é um apresentador que o Brasil ama, tanto quanto ama o Raul Gil. Um apresentador que, olha, só tem qualidades ótimas, né? A gente não tem nada que deprecie o Rodrigo Faro. E o Raul Gil, ele continua com o estilo do programa dele. Se o programa do Raul Gil não se presta a esse tipo de quadro, a esse tipo de matéria, legal. Mas agora não precisa, porque o seu não faz, ficar jogando pedra no galinheiro dos outros, né? Por falar em pedra no galinheiro dos outros, gente, o que aconteceu com o Silvio Santos, hein? Quem imaginaria que o Silvio Santos ficaria assim, ó, cadê a câmera 1, a 2? O que aconteceu? O Silvio Santos usa lente de contato, você sabia? Eu não sabia que tô te falando, o Silvio Santos usa lente de contato. Aí no meio do programa, ele perdeu as lentes. Você falou, gente, mas cadê? Quando ele foi olhar justamente para o vídeo que estava acontecendo, aí ele olhou para o vídeo e falou, mas parece que de um olho eu estou olhando bem, do outro não, aquela coisa toda. Aí o Silvio Santos falou, perdi minha lente de contato. Exatamente. Aí a produtora falou assim, Silvio, achei a lente de contato. Ele falou, guarda esta lente de contato. Mas guarda essa lente de contato, porque são lentes de contato que são alemãs, elas custam mais caro. E aí, todo mundo ficou reparando nessa história, nesses segredos do Silvio Santos. Porque o Silvio Santos, ele é cheio de segredos. Eu não sei se você vai lembrar que o Silvio Santos, uma determinada época atrás aí, ele gosta muito de passear nos Estados Unidos. Aliás, o Silvio voltou num cruzeiro agora, falou que viveu vida de rei. Entendeu? Sabe? Luxo, glamour e riqueza foi o cruzeiro que o Silvio Santos fez nas Ilhas Gregas. Aí, num determinado momento, como o Silvio Santos já está virando figurinha carimbada lá nos Estados Unidos, e para que ele tenha paz e tranquilidade, ele mandou o Orival Pessini, o fofão, que é craque na hora de fazer máscaras, fazer as máscaras para que ele pudesse andar tranquilamente, sem ser reconhecido. Nada de ser reconhecido. O Silvio Santos é cheio de truque. Aliás, vamos ver um pedaço dessa história do Silvio caçando? Tem aí, produção? É pequenininho? Então a gente mostra aí e daqui a pouco eu vou falar um outro truque que o Silvio Santos usa e tem a ver, O quê? A minha leite caiu. Vou fazer aparelho agora auditivo. Eu não estou enxergando mais. Olha lá, tá aqui, olha a lente. Caiu. Vou ter que trocar. Aí, tá vendo? Olha lá. Caiu. Mas será que nem a lente vale mais nada? Que porcaria. Vale, Guarda Silvio. que depois eu limpo e coloco de novo. Tá custando caro, hein? Essa lente Olha aqui a lente custando do caro. Silvio. Tô te avisando, essa lente aqui não é Quanto todo custa, mundo que Silvio? tem. Essa aqui colou tudo. Acho que essa aqui não vai dar para utilizar. Não, leva essa lente. Olha aqui, ó. Ó a Dori. Tá vendo? Olha que lente bonitinha aí. Dori Isso aqui é Abravanel. uma lente de contato. Ela é alemã. parente do Silvio. É alemã essa lente aqui, mas saiu. Que coisa. Olha aí, Guarda. hein, Silvio Santos? Você revelando seus segredos, hein, Silvio Santos? E o segredo que eu falei do Silvio Santos é que ele falou que aparelho auditivo, para as pessoas que trabalham na televisão, é muito melhor, porque aí você consegue se escutar. E por falar em escutar, agora você vai escutar ele, o cara do topete mais engomado da Rede TV, Celso Zucatelli, e todos os destaques do final de semana. Eu te encontro amanhã. Tchau!